Meus irmãos, graças e paz, nessa tarde eu vou tentar fazer uma reflexão aqui em 2 Crônicas 18, tá? O tema é a profecia contra Acabe. E pegar alguns pontos aqui que eu achei bem interessantes, tá? E desde já, eu não tenho a pretensão de ser conclusivo, mas de trazer alguma coisa, vamos dizer, alguma coisa que mexa conosco, com o nosso interesse, né, de cristão, e de entender melhor a palavra, tá? A gente tem assim muitas passagens bíblicas que são muito interessantes e elas são muito utilizadas por serem realmente assim de um apelo espiritual muito forte, mas a Bíblia tem muita verdade, que ela tem muito mais coisas. E nós que começamos a buscar o crescimento, o entendimento, né? E eu entendo que isso se dá de forma racional, através de estudo, é lógico, conduzido pelo Espírito Santo, mas nós temos que buscar a palavra, a leitura e estar ali meditando para tentarmos entender a palavra de Deus. Então diz aqui, vou fazer a leitura aqui rapidamente e aí depois eu vou destacar alguns pontos e fazer algumas considerações. Vamos lá então. A profecia contra Acabe. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Então, a primeira consideração que eu quero fazer aqui é a seguinte. Então, como nós estamos vendo aqui, é aquele momento que o reino está dividido, né? Então, até Salomão, o rei Davi consolidou, né? Salomão herdou o Reino Unido com as 12 tribos de Israel. E após a morte de Salomão, né? O reino foi dividido. Então ficou Judá e Benjamim, né? Com a parte de Jerusalém e todo aquele território de Judá. E as outras 10 tribos, né? Que são chamadas de Israel, né? Então, com capital em Samaria. Então, o rei, nesse momento aí, é o rei Acabe, né? O rei com capital em Samaria, o rei de Israel. E o rei de Judá é o rei que está sendo dito aqui, né? Josafá. Josafá é rei de Judá, ou seja, continua sendo da dinastia de Davi, tá? Então, esse é o momento aqui. Então, vou continuar. Então, Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então, o que está dizendo aqui? Né? Josafá, rei de Judá, se aliou, o reino de Josafá, reino de Judá, se aliou ao reino de Israel, né? Através de casamentos. Se eu não me engano, acho que é uma filha e um filho que se casam, um filho deles que se casam para ter essa associação. E aí o que acontece? Acabe que entra em guerra e pergunta a Josafá se teria o apoio dele. E Josafá responde: não, você pode contar comigo, mas primeiro consulte ao Senhor, né? Peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor, né? Acabe fala isso para ele. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas. Ele lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. A entregará nas mãos do rei. Então ele está falando da cidade, né? Entre em guerra contra essa cidade, Ramote-Gileade, que Deus a entregará em suas mãos. Muito bem. Josafá, olha, aí vamos ver, Josafá, porém perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá:
ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso. Josafá respondeu. Então eu começo a ver um comportamento do rei Josafá diferente do rei Acabe. E para a gente entender e consolidar, entender melhor a personalidade e o rei Josafá, o rei de Judá, eu vou voltar um pouquinho e vou ler aqui um trechozinho aqui em 17, que diz assim: o Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. Ou seja, neste momento, então a gente já entende, vamos dizer assim, a quem Josafá segue, a quem ele chama de Deus e Senhor, né? E começa a entender a quem Acabe segue, chama de Deus e Senhor, tá? Por isso que esse texto aqui ele tem uma complexidade por isso, né? Mas a gente entende aqui que Josafá é fiel a Deus. Ou no início do coisa dele, do reinado dele, ele é fiel a Deus, né? E ele pergunta aqui, não há mais nenhum profeta, tal. E quando a gente começa a ler aqui que ele fala assim, reuniu 400 profetas, eu falei, mas quem são esses 400 profetas? Nessa época do rei Acabe, tinham 400 profetas de Deus? Não eram profetas de Deus, eram profetas de Baal. Eram os profetas ligados à esposa dele, Jezabel. É deles que eles estão falando aqui. Mas vamos seguir para a gente entender. Aí ele pergunta, não existe mais nenhum profeta? Josafá pergunta, não existe mais nenhum profeta do Senhor? Aí ele diz, tem, né? Que é Micaías, filho de Ilá. Aí vamos ver o que vai acontecer, o que vai acontecer aqui. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. Eu falei assim, os profetas estavam profetizando em transe. Aí eu pensei, esses caras aqui são profetas de Baal mesmo. Por quê? Porque Elias não profetizava em transe, né? Deus, ele emite uma mensagem clara, um comunicado claro, e o profeta transmite. Então esses 400 aqui que estavam na frente de Josafá eles não são profetas de Deus, não, são profetas de Baal, né? E Zedequias, aí vamos lá, e Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com este chifre tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Mas só que quando esse profeta está dizendo assim diz o Senhor, ele não está falando do Deus Jeová, né? E aí eu falei, mas tá complicado esse texto aqui, né? Mas vamos seguir. Assim diz o Senhor. Mas eu concluí o seguinte, ele não está falando do Deus de Jeová. Mas aí eu lembrei o que é o mesmo tempo de Elias, né? Acabe, Jezabel, é o mesmo tempo de quem? É o mesmo tempo de Elias. Aí eu fui, poxa, vou ver se eu consigo então na história de Elias se tem mais alguma coisa sobre isso aqui. Agora olha só que coisa interessante, quando a gente vem aqui, e eu fui na Wikipédia ver Elias, olha o que diz de Elias. Um profeta até então desconhecido pelo seu nome verdadeiro, surgiu confrontando-se com os ensinamentos de Jezabel.
Sua mensagem era o que passou a ser o seu próprio nome, Elias, que quer dizer Javé é Deus. Então quer dizer, Elias, ele confrontou Jezabel, né? Nessa época aqui, dizendo o seguinte: Javé que é Deus. Estão entendendo então agora aqui que quando esse profeta fala assim, o Senhor disse, ele não está falando de Jeová, de Javé, de Yavé, de Elohim, ele está falando do Deus dele lá, de Baal. Estão entendendo? Então aqui fica porque Elias, ele está vivendo esse momento aqui confrontando Jezabel, né? Porque os valores estavam tão invertidos que eles estavam colocando Baal como seu senhor, realmente aqui. Então ele está colocando aqui. E vamos seguir para a gente entender. Então vamos lá. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías, aí sim, agora foram chamar Micaías, né? O mensageiro que tinha ido chamar Micaías, aquele que o rei de Judá, Josafá, perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor, Jeová, Yavé, a quem possamos consultar? Aí não resiste Micaías. Aí chamaram Micaías. Muito bem, aí veio Micaías. Então vamos lá. Aí o mensageiro chega lá para chamar Micaías. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê, todos os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, Yavé, Jeová, que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Olha o que Micaías fala. Ele respondeu: ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. Micaías começa assim. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado. Olha o que ele diz: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono. Cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Então vê aqui que Micaías já começa dizendo: este não tem dono. Ele está falando de Israel. Este não tem dono. Deus falando: este não tem dono. Quer dizer assim, eles não são meus. Eles não são meus. Estes não têm dono. Né? E aí olha, o Micaías vai dizendo: ó, vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. Ouvi o Senhor dizer, Deus, estes não têm dono. Cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse a você que ele nunca profetizou nada de bom ao meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu. Agora vamos entender agora tudo que a gente leu até agora. Micaías vai explicar aqui agora. Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote e Gileade e morra lá? Então Deus já tinha decretado a morte do rei Acabe, né? Pela sua desobediência, pelo seu afastamento,
por seguir muitos preceitos, porque a Jezabel era sacerdotisa de Baal, e ele deixou que ela tomasse com os seus profetas todo, vamos dizer assim, a liderança espiritual em Israel, tá? Então Deus já tinha decretado, por uma série de omissões de Acabe, por uma série de desobediências de Acabe, né? Já tinha decretado a morte dele, né? E aí agora Micaías está revelando o que está acontecendo no plano espiritual, né? Porque até agora a gente vinha lendo aqui todo o desenrolar aqui na terra, no campo material, né? Mas agora Micaías está dizendo que está acontecendo no campo espiritual. Então ele fala aqui, ó, e o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então, é bastante curiosa essa passagem por isso, porque o que acontece? Eu pensei assim, mas espera aí, esse espírito é um espírito de engano e ele está na presença de Deus. Como pode isso? Mas eu pensei assim, em que tempo está acontecendo isso? Será que é o mesmo tempo que aconteceu, por exemplo, quando a gente lê o livro de Jó, né? Que eu não li ainda, mas quando a gente lê o livro de Jó, né? Jó, o momento que acontece é quando que Jó passa por todas as agruras da vida dele. É quando há uma discussão, ou vamos dizer assim, uma conversa, né, no plano espiritual entre Deus, né, e o inimigo das nossas almas. E ele fala: a Jó é fiel a ti porque você dá tudo a ele. E onde que eles estavam? Eles estavam no céu. Né? O inimigo das nossas almas estava na presença de Deus, conversando com ele. E dizendo: não, mas ele é fiel a ti por isso, você faz tudo a ele, ele prospera, ele tem muitos filhos, né? Aí Deus autorizou, falou: tira tudo dele e vamos ver se ele vai continuar sendo fiel a mim. Então o que acontece? Eles tiveram uma conversa, vamos dizer assim, filosófica, né? Discutindo o valor do homem, mas como naquele momento aquele espírito, né, vamos dizer assim, o número um, né, estava na frente de Deus, tendo essa conversa no livro de Jó. E aqui existe esse espírito de engano na presença de Deus, que disse: vou descer e vou enganar. E Deus permitiu, né? Aí fala assim: poxa, mas espera aí, né? É bem interessante, merece um aprofundamento, né? E eu fiquei pensando aqui, não, mas poxa, como pode? Então esse espírito de engano levou a Deus e Deus permitiu, deu permissão que ele fosse até os sacerdotes lá, né? Os profetas, né? E para profetizar engano para Acabe, para o rei Acabe morrer, né? E assim, aí eu dei uma parada aqui no meu acompanhamento, fiquei pensando, bom, então, o que está acontecendo aqui? Mas eu lembrei o seguinte: tem também uma passagem bíblica na qual Jesus vem e encontra um homem endemoniado no cemitério. E aí Jesus repreende aquele espírito maligno e perguntou o nome dele. Falou assim: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E aí Jesus repreendeu aquele espírito e ele pediu permissão para entrar na manada de porcos.
Então olha aí acontecendo outra vez. Porque o pai e o filho, ele tem autoridade. Tem autoridade. Inclusive sobre os espíritos malignos. Então, ele permitiu, porque Acabe já tinha perdido sobretudo no campo espiritual. Ele estava perdido. Então Deus permitiu. E aí o espírito maligno vai e coloca a mentira na boca dos profetas, para que o rei Acabe fosse a guerra. E aí ele vai dizer aqui: Irei seria um espírito de mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaá, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. Então esse profeta, né? Esse profeta, ele vamos dizer assim, ele agride fisicamente a Micaías e faz uma pergunta. E Micaías profetiza também a desgraça dele. Que ele vai fugir, que ele vai ser perseguido na hora da derrota. Ele está dizendo aqui. Aí o rei de Israel então ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouça o que estou dizendo, todos vocês. Então, Micaías confrontou todos aqueles profetas que estavam dizendo que o rei teria sucesso, né? E disse a ele de forma inteligente aqui no final, ele já sabendo que o rei ia morrer, ele fala assim: o rei deu uma ordem, prenda ele e só o solte até que eu retorne. Mas ele sabia que o rei não ia voltar. Aí falou assim: bom, se eu estou... Aí ele fala aqui, ó: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que eu estou dizendo, todos vocês. Então essa passagem bíblica aqui, eu acredito até que ela seja uma passagem bíblica bem evitada, na qual muitas pessoas evitam a leitura disso aqui, porque ela é de uma profundidade, ela tem toda uma correlação àquilo que a gente aprende, que a gente entende que todas as coisas que acontecem aqui na Terra primeiro acontecem no plano espiritual, né? Fica claro aqui, está nítido aqui, que todas as coisas que acontecem na nossa vida primeiro acontecem no plano espiritual, né? Então, essa mensagem que eu queria dizer aqui para vocês: não sou dono da verdade, essa é a minha leitura e a forma como eu entendi isso aqui, tá? Por último, eu estava para concluir, eu queria fazer a leitura aqui de uma parte do Salmo 119, e tem tudo a ver com o que nós acabamos de estudar aqui. Tá, é o seguinte: 119, 9. Preste atenção. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Né? Porque a gente começa a pensar em quem? Em Josafá e Acabe. Josafá, rei de Judá, né?
o Deus dele, o Senhor dele era Yahvé, era Jeová, né? E Acabe já completamente perdido, sem referência. Acabe dividido, a gente vê Acabe totalmente dividido, né? Já sem saber quem era o Deus dele. E aí, olha o que ele diz aqui. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como os que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Então, eu comecei aqui em 9 e terminei em 16, né? Para que se entenda aqui o que um homem, o que um jovem, ele deve seguir e o que ele deve estar atento, né? Na palavra, nos preceitos, nos mandamentos, nas leis, né? Nos teus testemunhos de Deus. Está falando tudo aqui, de 9 a 16. E qual foi o final do rei? É fácil da gente imaginar, né? Qual foi o final do rei Acabe? Ele realmente foi ferido na batalha e morreu, né? E morreu, porque a vontade de Deus se cumpriu na vida dele. Mas por quê? Porque ele levou espiritualmente aquele povo à perdição, né? Pela liderança que ele abriu mão e influenciado pela esposa dele, Jezabel. Tá? E o fim dele foi triste e os que seguiam a ele também. Tá? Então, por isso que eu fiz a leitura, justamente para saber qual é o caminho que a gente deve seguir. E o que o jovem, o homem, o que for, né? O ser humano, né? Quando eu falo homem, eu estou, né, de forma abrangente. E são isso que nós devemos, são essas coisas que nós devemos observar, tá? Como eu disse, eu não quero ser conclusivo, é um texto bastante complexo, de uma profundidade enorme, falando do campo espiritual e de coisas que estão acontecendo aqui na Terra, tá? Mas de qualquer forma eu quis, pelo menos, abordar corajosamente essa passagem bíblica aqui, para que os irmãos tenham essa curiosidade de ir buscar e pesquisar e ler, né? Porque é assim que nós vamos aprendendo. Amém, irmãos? Graça e paz.